Boa tarde a todos. Hoje estamos gravando aqui o nosso podcast Direitos e Espiritualidade na parte da tarde, mas eu gostaria que vocês continuassem acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu quero dar boas-vindas às minhas colegas aqui de bancada, a doutora Luciane. Oi, Dani, boa tarde a todos. Doutora Renata. Boa tarde, pessoal. E hoje teremos um convidado muito especial. Mas antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu queria dizer para vocês, para que vocês acompanhassem o nosso podcast. O nosso podcast ele está avançando, né? Ele está vindo com novos ares. Daqui a pouco a gente terá novidades também no nosso Instagram, o Instagram próprio, mas a gente vem e traz tudo aqui para vocês, tá? Então sejam todos bem-vindos a Direitos e Espiritualidade, um programa onde dois caminhos se encontram na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. E hoje a gente vai receber Humberto Gomes com um tema muito legal, né? Que a gente recebeu como indicação dele, né? Porque ele é um professor de teatro. A Luciane já vai apresentá-lo com todas as honras. Mas o tema do nosso podcast de hoje é Direito e Arte. Direito é arte. Então, Lu, faça as honras da casa, por favor. Ai, gente, eu tô tão feliz do Humberto tá aqui. Humberto é meu professor de teatro na OAB. E ele tem um currículo enorme. Eu vou fazer resumidamente para a gente começar logo esse bate-papo maravilhoso que vai ser. Humberto é um multiartista do teatro com ampla trajetória como dramaturgo, ator, diretor, profissional e produtor cultural. Graduado pelo Teatro Escola Macunaíma e pós-graduado pela Unespar, ele fundou a Companhia Ganesh, companhia teatral que atua desde 2005 em Curitiba, com uma visão que transcende o palco tradicional. Testemunha. Humberto dirigiu e escreveu 12 espetáculos profissionais e mais de 60 montagens estudantis, explorando cenários inusitados como elevadores, quartos de hotel e salas de apartamentos. Reconhecido por A Fábula do Vento do Sul, foi indicado ao troféu Gralha Azul de melhor texto e premiado como melhor diretor para espetáculos infantis. Além de teatro, é tarólogo e atua como consultor desenvolvendo dinâmicas de autodesenvolvimento para empresas e escolas. Sua paixão por contar histórias e transformar espaços faz de seu trabalho uma experiência única e inspiradora. Fantástico. Ufa, quanta coisa. E a primeira pergunta que não pode faltar: o que é espiritualidade para você, Humberto? Eu tô pensando nisso já há uns 15 dias. Acho que desde o dia que vocês me convidaram pro podcast, eu tô pensando sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou fã de vocês. Querida. Eu acho ótima a iniciativa desse podcast. Eu tenho acompanhado pelas coisas que a Lu tem me enviado. E várias vezes, quando eu recebi os podcasts, eles bateram com assuntos, com momentos assim que eu estava precisando ouvir aquilo. Então, eu acredito que o poder desse projeto é muito grande. Que então, legal. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada a você. E obrigada por aceitar, por estar aqui. Nossa, vai enriquecer muito o nosso conteúdo. Muito, muito, muito obrigada. É uma honra estar aqui. E a espiritualidade, eu fiquei pensando muito sobre essa questão. Eu busquei muito tempo a espiritualidade fora de mim. Porque o que acontece, né? Minha família já tinha essa tradição, né? Tipo, da própria oração, do afeto. Minha mãe também é professora. E eu fiquei pensando muito em como essa condução da família, ela participou da minha criação espiritual. Uhum. Mas quando a gente se apropria disso, de alguma maneira, você busca muito o que é fora, né? O que é fora. E eu me dei conta que, na verdade, a espiritualidade está comigo desde sempre. Então, ela está dentro de mim em tudo que eu faço na minha vida. O quanto eu contemplo o dia, quando eu acordo, quando eu estou feliz, também quando eu estou triste, também quando eu tenho algum desafio, né, com qual âmbito for, né, pessoal, emocional, profissional, a espiritualidade está ali para me amparar, para eu encarar aquele desafio como um crescimento. Então, a espiritualidade é um todo, né? Ela me compõe no mundo que eu existo. Uau!
E é tudo isso junto e ao mesmo tempo mesmo, né? E várias pessoas que vieram até aqui, né, também contaram, né, contando as suas histórias pessoais. Normalmente é isso mesmo. A gente vem, a família, ela tem, né, muito esse, vamos dizer, esse dever ou essa incumbência mesmo de passar para os filhos pelo menos um norte, né? Mas a gente sabe que a gente tem autonomia e quando a gente se coloca numa posição de adulto, a gente sabe o que satisfaz e o que não satisfaz, né? Pois é. Então, é justamente isso que você falou, né? Vem de dentro, né? Os pais até passam, os pais querem, nos ensinam, nos dão um direcionamento também do que eles tiveram, né? A gente só dá o que a gente tem, né? Então, os nossos pais também só vieram e nos deram, e aí a gente segue. E quando a gente incorpora, a gente se torna mesmo um adulto, a gente sabe que vem de dentro, né? Independente de religião, a gente fala muito disso aqui, que a gente não fala em religião, né? Porque a espiritualidade, ela vem de dentro, é o sentir, né? É um sentir, é um sentimento, né? Que você externa, que você exerce durante o dia, né? Eu passei muito tempo da minha infância com a minha avó, né? E aí eu chegava da escola, às vezes a minha avó falava, vamos sentar na varanda, que tinha uma varanda na casa que ela morava, para olhar o detalhe. Ela ficava sempre mostrando essa questão da natureza, o que mudava, a cor da folha, que época do ano que era. Eu lembro de uma prova que eu tinha de estudos sociais, esses tempos eu estava contando isso até em sala de aula, e que ela falou assim, vai passar um filme ótimo da Sofia Loren, não vai estudar agora, você precisa ver esse filme. Que ótimo. E aí depois debatia essas coisas, e realmente era um filme muito ótimo, falava muito sobre essa questão, né, de arte, de empoderamento, enfim. E então foi muito orgânico tudo isso, né, para mim, no crescimento e no decorrer da vida. Isso, e vó é sábia o tempo inteiro, né? Pois é. Eu falo isso muito para nossa filha, né? Para ela escutar, para escutar muito os avós, os bisavós, né? E ela teve a felicidade de conviver com a bisavó dela até os 11 anos de idade, então ela conseguiu sugar muito dessa sabedoria, né? E hoje a gente vê muitos jovens que não conseguem pegar esse ensinamento, né? E você falou também da natureza, não tem prova maior, né, da existência de Deus do que a natureza, né? A folha, Exatamente. a árvore. Para mim, é sensacional. Quando eu quero me conectar com o meu ser superior, é para a natureza que eu vou. É o mar, o vento, o movimento, né? A cor, as nuances. Questões que no dia a dia, quando você está dirigindo, ainda mais hoje nós somos muito escravos da tecnologia, né? Então a gente está bem ali, né? Naquele momento tela, você acaba não olhando para o entorno. Verdade. Isso. E você, como professor de teatro... Maravilhoso, maravilhoso. Pois é, temos aqui uma aluna, inclusive, né? Pois é. Uma aluna... Pode falar mal da Luna, hein? Não posso mentir nada. Não pode mentir. Nada. Aqui a prova nua e cru. E assim, Humberto, como trabalhar o teatro, que é tão pautado, né, nas emoções, com profissionais que tendem a trabalhar com extrema racionalidade, que são os advogados. Como tem sido essa sua experiência dentro da OAB Paraná? Como professor de teatro, eu gostaria de escutar um pouco. Eu estou bem curiosa para saber. Olha, foi uma experiência inusitada e eu acredito que ela chega na minha vida como quase a maioria das coisas chegaram, de surpresa, e eu não tive muito tempo para pensar, né? Só para dar um pequeno exemplo, quando eu fui coordenador de um centro cultural no interior de São Paulo há muito tempo, eu fui lá receber um cachê de um amigo meu que era diretor de teatro, a pessoa olhou para minha cara e falou assim, tava pensando em você, quer começar a trabalhar a semana que vem? Nossa. Tô precisando de um curador de teatro, enfim, e eu não tive muito tempo para pensar. Foi mais ou menos isso, foi num momento de transição. Eu estava encerrando um ciclo em um local que eu trabalhava. E eu tenho uma amiga, né, que se tornou minha amiga, que foi minha aluna numa oficina que eu dei. E ela tinha um grupo de teatro na OAB que funcionava. Ele começou, na verdade, com a ideia de trabalhar melhor desenvoltura, oratória. Mas no decorrer do tempo, eles quiseram fazer teatro mesmo, né? Se interessaram pela arte propriamente dita, pela arte cênica, pelo desenvolvimento da arte. E aí eu fui parar no curso de teatro, também muito preocupado, não sabia o que me esperava, o que ia acontecer, porque eu imaginei as pessoas também, né? Aquele público ali, né? Fiquei pautado pela expectativa alheia. Sim. Pensando, nossa, como que eu tenho que ser? Será que eu vou ser formal? Será que eu vou ser autêntico? Como que eu vou levar a minha comunicação da arte dentro desse ambiente, né? Para as pessoas.
Então, quando eu cheguei lá, me deparei as pessoas com muita vontade de entender o que era o teatro, o que fazer dentro do teatro. Eram 12 alunos. Hoje, o projeto conta com 5 turmas, são aproximadamente 80 e poucos alunos. Então, o projeto cresceu muito de 2019, o ano que eu entrei, até hoje, né? Mas é um projeto que já existia desde 2014. Mas, voltando a esse assunto. Então, eu peguei e pensei, né? Ou eu vou ficar me limitando e me preocupando em como transformar a arte em uma coisa formal, e tudo que a arte não é formal, né? A arte tem esse direito, esse direito, né? Esse direito também tem, né? Também, ela tem. A arte tem essa função, né? Como uma ferramenta para que as pessoas reflitam, se enxerguem melhor, tem essa questão do autodesenvolvimento, do posicionamento, a partir do olhar dela e do outro, porque é um exercício coletivo. Então, eu montei, né, as minhas didáticas, as minhas práticas a partir de como eu faria num processo normal, numa escola de teatro formal, né, ou em processos com atores mesmo. Só que eu gosto muito, dou aula desde os 18 anos, né, então eu gosto da sala de aula. Fui muito inspirado pela minha mãe, que é professora de artes também. Então eu falei, bom, vou levar o melhor que eu posso e vou fazer um experimento. Então, a primeira experiência, na realidade, foi a montagem de um espetáculo. E aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia em 2020, o projeto ficou congelado. Voltou em 2021 num formato online. Então, eu tive um desafio duplo, que era passar o conteúdo online, fazer as pessoas se interessarem por isso num espaço restrito, que era a casa de cada um, né? E passar um conteúdo de arte, de autodesenvolvimento. Então, funcionou também bastante naquele momento e aquele formato, porque as pessoas também estavam nessa busca, né? De romper muitas coisas, etc e tal. E eu fiz um experimento com outras oficinas também de teatro. Mas daí, dentro do projeto, eu lembro que eram 2 turmas de 50 pessoas no Google Meet ali, né? Em 2022, quando a gente retorna para o presencial, o projeto já cresceu, já tinha esse formato. Então, foi a hora de colocar em prática essas questões. Então, eu criei uma metodologia para ser trabalhada dentro da caixa de assistência ali da OAB, que são 4 módulos. Então, as pessoas passam no primeiro módulo por um momento de preparação, de descoberta. Então, é um movimento de você se perceber enquanto ser humano, enquanto voz, se é isso que você quer, como que o teatro pode contribuir. Tem a quebra de expectativa, porque muita gente pode estar indo lá em busca de algo que seja, nossa, eu vou falar melhor naquele momento. Mas é um processo. Aí, um segundo módulo, ele já é uma montagem teatral, né? Todo ano eles têm uma montagem. Aí, no terceiro módulo, eles já têm um aprofundamento maior de pesquisa mesmo, de cena, mas usando já os elementos, né, do primeiro semestre, que são essas ferramentas de voz, corpo, etc e tal. E daí, no último estágio, também uma montagem. Mas é num ano só? Em 2 anos. São semestres, né, esses módulos. Então, o que acontece, né? Eu contei o curso inteiro, né? Perguntaram uma coisa, mas eu vou. Minha mente geminiana vai, né? Tudo certo. Foi. Vai que a gente vai voltando, a gente vai entrando. Mas a ideia siga. foi assim, era um desafio, foi uma expectativa quebrada, foi uma quebra de expectativa para mim com relação ao que eu tinha, do que poderia ser do curso, porque eu fiquei meio apreensivo, né? O que esperar deles? Mas também uma via de mão dupla, o que eles esperavam de mim, né? Então, nós fomos nos encaixando, né? Dentro do decorrer. Eu tenho colegas da arte que perguntavam para mim, mas você vai dar aula como? Você vai com uma calça de tergal, assim, uma camisa social? Eu falei, não, eu vou de moletom, né? Eu vou dar aula de teatro como eu daria em qualquer outro lugar, né? Então, Você naturalizou, eu né? naturalizei. Eu acho que esse é o lugar importante, assim. Eu tive algumas experiências incríveis dentro desse processo. Eu gosto muito de contar uma que eu faço sempre um ancoramento com os alunos também. Então, eu coloco as pessoas num lugar de respiração, de alinhamento de coluna, de percepção. Porque quando você entra numa sala de aula para ter aula de teatro, deveria ser em sala de aula normal isso, né? Sim, verdade. Você chega cheio de coisas, né? Do dia, da vida, enfim. Então, aquele momento eu falo, é um momento que vocês deixam o terno pro lado de fora, né? Ai, mesmo que legal. ele seja metafórico, né? Mas para trazer ali para o aqui e o agora, trazer esse lugar de respirar e se perceber. E um dia eu estava passando um exercício e tinha um aluno de terno formal, assim. E aí eu percebi que ele tirou o sapato, tirou a camisa para fora, assim, dobrou a manga. E a hora que eu vi aquilo, falei, bom, acho que eu tô cumprindo a função que eu esperava, né? Aí no final da aula ele me falou, professor, eu nunca fiz uma coisa dessa na minha vida. Para mim foi muito novo. E ele falou, e eu adorei. Então, também acredito que ali é uma maneira de oportunizar uma nova visão, né, para as pessoas,
para se olhar, né? E se perceber como ser humano, porque o advogado também, né, lida com o ser humano, né? Então, na E realidade, se permitir, né? se De ter uma permitir. experiência diferente, né? E primeiro de tudo, se perceber como ser humano, né? Nossa. Perceber Sim. que ele é um ser humano, né? Eu tenho que falar, né? Eu tenho aula com o Humberto e, assim, é maravilhoso porque as máscaras, elas são deixadas do lado de fora. E ali são todos, né? A minha turma. É algo que acontece, é mágico mesmo, sabe? Porque ali ninguém é advogado. Ninguém está na postura de advogado. Ali são nós mesmos. Todo mundo se respeitando. Ninguém está de olho na performance do outro ou não. Há uma união e cada um é a sua essência. Uhum. Então ele consegue, Humberto, nos levar a este lugar. Uhum. Então todo mundo são horas de aula, não é pouquinho. São 3 horas, São né? 3 horas de Bastante. aula e ele, com todo esse método, com todo esse jeito dele, nos traz nessas 3 horas a essência. Então ali eu sou a Luciane mesmo. Ele traz os personagens, mas o personagem traz a tua essência e todo mundo ali está mesma sintonia. Uhum. Isso é mágico que você faz. E não é porque você está aqui, né? E não é à toa que a gente te convidou, porque a espiritualidade ele traz o tempo inteiro. Você é acolhida o tempo inteiro. Ele não separa a espiritualidade nesse método que ele usa, porque ele traz o nosso autoconhecimento. A gente tem que se olhar. Uhum. E a gente tem que se acolher para fazer algo ali dentro daquela sala de aula. E é maravilhoso isso. Mas é interessante que você falando sobre isso, eu não vejo o tempo passar, né? Quando eu falo, nossa, são, gente, 9h25, vai terminar daqui 5 minutos. É muito rápido. Uhum. E tem uma coisa do perfil que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Claro que você segue uma metodologia, eu tenho ali, né, um método que eu fui elaborando, né? Me alimento de muitas fontes, obviamente, mas eu vou também muito nessa refinamento de perceber o perfil da turma, né? Essa turma vai aqui, então eu até comentei com eles, né? Aqui eu posso aprofundar aqui eu tenho que puxar aqui eu tenho que ser mais racional, aqui mais espiritual. Então, com o tempo também você vai percebendo como que é, né? E para mim isso é espiritualidade, né? Sim. Você conseguir captar, né, essa essência. E eu aprendo muito, né? Eu tô ali como um mediador, mas nossa, eu saio super emocionado. Eu amo o meu trabalho. Eu amo dar aula, eu amo trocar com as pessoas. Isso para mim me preenche, assim, né? Então eu saio muito, muito emocionado. Às vezes eu chego em casa, assim, choro, falo até embargo a voz mesmo, porque eu sou essa pessoa, né? E eu fico emocionado mesmo, falo, nossa, que legal que conseguiu atingir. Então, às vezes eu vejo um passinho que um aluno, uma aluna deu ali, é muito maravilhoso perceber o quanto isso pode contribuir, né, com a pessoa. E você percebe, assim, você foi falando, foi me dando várias curiosidades. Uma que você falou que a criação foi lá em 2019, veio aquele período da pandemia, você desenvolveu uma metodologia para o pessoal trabalhar online. Você sente, assim, no pessoal, em cada turma, igual você falou, aqui eu percebo que eu vou seguir um caminho, aqui outro. Você sente que, de alguma maneira, aquelas pessoas que se encontram possuem algum padrão semelhante que identifica aquela turma? Você sente isso? Tem uma egrégora super. Elas estão interessante certas, isso, né? nas turmas certas, no momento certo. Até às vezes, quando rola uma questão de misturar, que alguém fala assim, eu vou mudar de turma. Eu falei, tinha que ir mesmo. Ali naquela turma, Você tinha estava que no ir. lugar errado. Tinha que ir, porque ali tem um aprendizado, Ai, assim, que até eu, né? legal. E eu sempre fui muito autônomo e controlador também com as coisas, né? Tipo, de fazer, colocar ali, né? A Lu sabe, que eu também levo ali, né? Perfeccionista. Filho de uma virginiana, né? Então, muito ali com as coisinhas. Mas, eu tenho uma equipe que trabalha comigo agora, né? Não sou o único professor.
Eu coordeno a ideologia do projeto, assim, mas eu tenho mais 2 professores que comandam o projeto junto comigo, fora os convidados, né? Que eles têm outras aulas. Então, foi legal também experimentar essa questão de abrir mão, de ver as coisas acontecendo nos bastidores e entender como funciona, né? Esse ano eu tô dando aula para uma turma que não foi uma turma que começou o primeiro semestre comigo, então era uma turma que já estava em andamento. Como que muda isso? Como é a minha postura diante disso? Como é que é a postura da turma com relação a esse movimento também? Sim. Então, é um grande aprendizado, né? legal. Eu falo que é como se fosse uma escola autônoma, né? Não tem uma escola física. Mas com esse curso, né? E as metodologias que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, elas vão se adaptando de acordo com os locais, né? E os tempos que eu tenho disponível para cada lugar, né? Que eu esteja atuando. Que legal, gente. Muito bom. Posso só perguntar mais uma coisa que já estava Claro. ali engatada na minha cabeça? E você percebe, assim, das tuas experiências anteriores ou paralelas, mas fora da OAB, e a experiência que você teve na OAB, você sentiu diferença, assim, de uma rigidez maior na OAB? Ou também é mito isso? Tipo, o ser humano tá lá para experimentar como em outro local? Porque a gente de fora pensa assim, advogado fazendo curso de teatro provavelmente está em busca de oratória ou de uma melhor postura mesmo, né, de espacial, né, da sua atuação. Mas pode ser que não, né? Eu fiquei surpresa de você dizer como isso foi sendo construído. Então, será que é mito isso, esse olhar de que há tanta rigidez, até um olhar dos teus colegas, né? Como é que você vai vestido, né? Isso é mito? Ou você realmente sentiu e isso foi sendo desconstruído? Como é que você vê, assim? Senti e foi desconstruído. Então não é tão mito, né? Foi um processo, mas foi menos mito do que mitão, assim. Mitinho. Diga, eu sou mitinho. Na realidade, algumas pessoas, muitos advogados falavam que o sonho deles era ter feito artes cênicas, era ter sido artista, era ter feito teatro, ter tido essa experiência que era uma oportunidade ali muito interessante para eles. Outros iam porque se sentiam realmente enrijecidos, né? Eu senti muito essa questão do argumento, que às vezes tinha uma defensiva, né? Não de todo mundo, né? Não tô generalizando, mas de alguns assim, tipo, mas por quê? Até eu brinquei com um aluno, falei assim, não estamos num tribunal, estamos numa sala de aula de teatro pra gente desconstruir isso. Não precisa ser rígido com você também, né? Nesse sentido, argumentar, né? Justificar tudo o que tá acontecendo o tempo todo. Sim. Então é legal porque eu vou percebendo isso também. E aí tem a via de mão dupla que eu falei. Até que ponto também eu sou um professor rígido que quer colocar o aluno, que também tem uma rigidez por um outro motivo, no caminho da arte. É um encontro, né? Verdade. E às vezes rola uma pororoca, né? Enquanto água doce, água salgada, aquilo ali meio Com certeza. se encrespa, mas é a forma de aprender também, né? Sim. Eu penso que nesse momento você tem que estar muito sintonizado também na humildade, na percepção, né? Nem sempre é fácil, porque a gente está trabalhando com relações humanas, tem a relação entre os alunos, mas ali eu sou um mediador, né? Então, tenho essa responsabilidade de tocar, né, as pessoas também, de alguma maneira. E ao longo desses anos aí, 2019 até agora, né, Humberto, você deve ter convivido com muitos advogados e eu queria perguntar para você os feedbacks, por exemplo. Eu entendo, pode ser que não seja assim, mas eu acho que 80% das pessoas que chegam até lá, elas devem estar passando por uma dor pessoal. Uma dor pessoal muito forte. Claro que acho que tem os advogados que buscam, eu quero então me posicionar melhor numa audiência, porque eu tenho que falar melhor com o juiz, num tribunal para fazer uma sustentação oral, etc, né? Mas eu acho, pode ser que eu esteja enganada, e eu queria ouvir de você se você já teve feedbacks nesse sentido. Olha, professor, eu entrei aqui porque estava passando realmente por uma dor pessoal, alguma coisa, sei lá, alguma fase difícil da vida, e ao final de tudo isso eu me redescobri, eu me conheci muito mais, eu consegui passar por essa fase de uma forma mais leve. Enfim, eu queria te ouvir quais são os feedbacks que mais te tocaram ao longo desses anos como professor de teatro de advogados. Tive muitos. Tive que me mexeu muito comigo, foi uma aluna um dia do nada, assim, ela tinha acabado de sair da autoescola,
porque ela tinha ido fazer uma aula e ela falou que a aula de teatro tinha ajudado ela a perder o medo de dirigir. Nossa. Porque ela precisava de autonomia na vida dela e que ela estar em cena e fazer os exercícios na frente das pessoas estava demonstrando esse momento para a vida dela, de autonomia. Eu fiquei muito emocionada. Ela me relatou coisas assim, né? Aí tive também pessoas que tinham medo do júri e que tinham uma carreira ali, né, para fazer júri e que tinham feito primeiro. Então, eu acho interessante que as pessoas me mandam mensagem: acabei de sair do júri, professor. Que legal. Né? Acabei de sair de uma audiência, senti que meu desenvolvimento foi melhor. Então, normalmente eles me contam. Foram muitos, assim, desde pessoais como profissionais mesmo, de perceber que estava mais concentrado, que melhorou a relação familiar, Uau. de que melhorou a relação com amigos. Então, eu recebi já várias mensagens. Tem uma amiga minha que fez teatro comigo, que é advogada, é uma amigona pessoal, falando de você. Mas ela não ia Ela ser. vai saber. Ela vai saber. E ela fez um tempo teatro comigo online, ela falou assim: Yun, meus amigos me chamam de Yun, né? Foi ótima a experiência, mas assim, como advogada, eu prefiro continuar sendo advogada mesmo, porque como atriz não vai dar. Mas a experiência foi maravilhosa, muito obrigado. Ai, que legal. Mas que também auxiliou muito nessa questão de percepção, né? De desenvoltura. Então, eu acho que o teatro traz tanta coisa, né? Sobre você, sobre o outro, sobre você com o outro, Verdade. sobre a sua profissão, né? Rompe tantas coisas, assim. E falando, né, já que a gente está num programa sobre espiritualidade também, a minha ida para o teatro foi muito assim, né? Eu sempre gostei de teatro desde pequeno e eu fui uma pessoa que tive apoio dos meus pais com relação a isso. Muita gente fala: imagina, vai fazer outra coisa, né? Sim. Embora minha avó queria muito que eu fizesse direito, olha só, Olha né? que interessante, né? Olha E eu só. passei em direito também. E aí o que aconteceu? Eu já estava fazendo faculdade de comunicação na época, e uma amiga minha de adolescência falou: vamos no teatro, vamos fazer o curso, vamos fazer o Macunaíma, vamos abrir seleção. Eu falei: imagina, nada a ver, vou fazer Macunaíma essas horas, tô indo para outro lugar, né? E minha mãe acabou me insistindo, falou: vai, faça um período, né? Minha amiga nunca pisou no curso. Jura? E ela foi comigo até aquele dia, ela fez a matrícula, ela nunca foi para aula. Foi só pra te levar. E eu terminei, né, o curso. Então, são essas questões, né? Por isso que eu falo que a espiritualidade está em tudo, porque ela tá nessa condução. Que às parece vezes que é vai uma pessoa, é um que costurando, aparece, né? que coloca. Às vezes é Verdade. amiga que vai fazer com amigo a aula, às vezes é... Enfim, né? A gente não tem uma explicação palpável e nem precisa dela, porque essas coisas são sentidas e você tem que entender o fio da meada e ir, né? Exatamente. É se entregar e deixar acontecer Acontecer. mesmo, né? Pois é. Mas é o que acontece nas aulas. É o se entregar, porque Humberto, ele traz pra gente, assim, é uma exposição. Não é brincadeira, porque eu achei, quando eu entrei... preciso ter coragem. Ter coragem. E assim, quando eu comecei o teatro, não faz tanto tempo, parece que, né, profissional já. Eu achei que, teatro na OAB... Facinho. Oba-oba, né, gente? Vou lá. Lúdico, né? Lúdico. É um passatempo. Exatamente, é um passatempo. E não, são aulas mesmo. O Humberto, ele é bem exigente, mas essa exigência que ele traz, como eu disse já, ele nos leva a gente fazer o melhor da gente dentro da essência. E essa exposição é muito engraçada, porque, pode não acreditar, mas eu tenho momentos de timidez. Tem. A Lu? Tem, gente. Tem. Tem mesmo. Você consegue gravar, mandar pra gente? Vou tentar. Tenho. Eu nem imagino. Olha, tem coisas assim, tem fases que ele coloca a gente numa exposição que eu falo: ai, não, gente, eu tenho compromisso, vou embora. Ela fala: não vai dar tempo Não vai hoje. dar tempo hoje. Não vai dar tempo. já E eu pegou, quero, né? Já peguei. Ele falou: vai. Eu já quero. Vai. Vai. E, gente, o que acontece quando você sobe? Não tem palco, não sobe. Mas você se acha Se lá coloca, né? A coloca exposição. É no o espaço, né? Exposição. Delimitado é ali. delimitado. Mas tem atividades que a gente se põe... Não tem como não ter a espiritualidade ali. A energia... Então, ele fala assim, né, uma imagem, você se coloca na imagem, ele coloca uma música e se solta nisso.
sai cada coisa. sai coisa 100 peças já. Gente! De cada exercício, você fala, nossa, daria uma peça, poderia fazer. Que coisa linda. E eles fazem também em grupos ou só individual? Grupos. Ai, que legal, né? Não. E até como os grupos se formam também é uma egrégora, né? Tipo, eu vou sorteando, tipo, 1, 2, 3, 4, de repente o grupo 1 é. Tá? E eu falei, nossa, aquela pessoa tinha que estar com aquela. Ó, que interessante. Então, aham. né, não fico escolhendo, né? A coisa Sim. acontece aleatoriamente, mas dentro da aleatoriedade tem Sim, espiritualidade. é verdade. aham. Tá no complexo que a gente não calcula, né? É, exatamente. E essa e a gente vê o desenvolvimento de cada um, é muito lindo de ver as pessoas quando chegam. É aquela coisa, muitos vão pela oratória, vão para se soltar, são tímidos, ou eu fui como uma forma assim de. Ai, é uma meditação para mim, porque é o meu momento. E você se vê de uma outra forma. Então, você vê pessoas que estavam extremamente travadas, que hoje, e assim, é uma rapidez, uma coisa. Então, é uma energia, é uma espiritualidade que o teatro, o Humberto, eu sou muito privilegiada de achar um professor como Humberto, porque ele traz isso, ele nos deixa muito à vontade, dentro de muita cobrança, assim. Técnica, Técnica, exatamente, que é difícil, hein, gente? Eu achei que não era, mas é bem difícil. E traz isso, e quanto a gente sai, como você falou, a gente sai diferente. Cada aula é uma emoção que você traz, são questões que você traz, e aquilo vai te equilibrando nessas questões. Muitas vezes eu chego na aula cheia de questões, até falo assim, meu Deus, saí à noite, 3 horas de aula, dá até uma preguiça muitas vezes, pelas circunstâncias do cansaço. do dia a tal. dia, né? Não tem quem não fale na nossa turma. Nossa, como valeu a pena. Ai, que bom que eu vim. É muito legal ouvir isso, né? Nossa, Sim. Fala, maravilhoso. Que ótimo. É porque é uma conexão, acho que é um momento de conexão com o corpo, né? Aham, O teatro, Sim. assim, eu conheço muito pouco, mas o pouco que eu vejo quando eu assisto, eu vejo que tem muita conexão com o seu próprio corpo. E isso falta muito, né? Falta muito nas pessoas, falta muito na humanidade mesmo, Sim. né? Da gente se conectar, da gente saber o que a gente é, da gente se autoconhecer. Assim, ó, eu não fiz, nunca fiz confesso que eu tô com medo. Ao mesmo tempo que eu falo, Que eu ótimo. fiquei curiosa, mas eu falei, nossa, acho que eu vou ter medo desse negócio. Eu fiquei imaginando colocar uma música, daí uma cena, vai lá e se solta. Lascou, eu vou sair correndo. Mas tem um entendeu? processo até chegar aí, Dani, fica tranquila, porque como eu falo pra eles, né? Às vezes eu falo, nossa, se eu tivesse passado isso pra vocês na primeira aula, vocês iam fugir. Então, eu tenho esse cuidado também pra trabalhar esse processo evolutivo. Aham. De, né, ir conduzindo as pessoas, que também não dá para exigir um conhecimento se você não tem experiência, né? Nossa, E dentro do teatro se fala muito isso, né? Nós somos frutos de uma experiência. O ator vive de experiência, da percepção, da emoção, do que ele passou, da observação de mundo. Então, é um processo. E é legal porque como eu me formei como ator, eu penso muito sobre isso. Eu já tive também desse lugar, né? Uhum. De construir, de ter medo. Já tive diretores bem firmes, outros também bem soltos. Então, você, pela experiência, você também vai se tornando. Você é fruto do que te passam, né? Desse conhecimento, e a coisa vai indo, né? E pensando assim, ouvindo você falar, eu tive professores ou diretores muito rígidos, eu tive diretores mais soltos, etc. Você vê o quanto isso pode agregar para Não, a gente tá falando aqui de advogado, mas eu tô pensando em qualquer pessoa. Sim. De você ter um pai rígido, de Sim. você ter As experiências nas relações um humanas. chefe né? rígido, ou um chefe que não é rígido, de você saber respeitar e de você saber o seu limite, ou de você...
Então, assim, já tô ficando fã do teatro. Viu? Já tá conseguindo mais Quem uma aluna. sabe mais, aí. né? Na próxima Dani. turma. Vamos lá, Dani. Só acho que a gente tem que expandir, sair da OAB para outros muros aí, né? Aham. Vamos levar para Pro o judiciário, tribunal, quem é. sabe. Dia 18 de julho, agora vai ter um sarau aí do pessoal. Eles vão fazer uma apresentação. Eles também vão. Já divulga aí, se puder comparecer, para as Aham. pessoas poderem ir. 18 de julho, no edifício René Dott, ali da OAB do AU, vai ter um No prédio É, principal. Um sarau nem teatral. olhe porque a gente vai. Eu vou. Ótimo, pra gente poder assistir, 19 né? horas. Estão todos Compartilhar. convidados. Sim, eu mando pra vocês a arte também no Isso, por futuro favor, próximo. porque é... Você sabe que você falou uma coisa, eu fui escutando o relato da sua aluna, querida senhora Lu, que nem sempre, que às vezes é tímida, né? Que sou, viu? Tá aqui, ó. Só que não. Desse relato que ela nos passa e do que você nos trouxe, eu quero fazer um elogio ao teu trabalho, trazendo um olhar da esfera jurídica. O que eu quero pontuar aqui? A importância da tolerância, que vem desse momento em que eu olho para dentro de mim e me permito olhar, observar o que está ao meu redor, que foi o que você disse, né? Observar as experiências alheias. Porque eu acho que no universo jurídico nós necessitamos dessa tolerância mútua. Uhum. Né? A gente fala muito num respeito, mas é um respeito muito superficial, às vezes até maquiado em palavras bonitas, mas que por trás dela tem muita violência. Então, essa tolerância, e eu te parabenizo por isso, porque eu acho que é uma forma de unir a arte com o jurídico e totalmente abençoado aí por energias maravilhosas de virtudes que podemos dizer da espiritualidade, mas virtudes humanas que vêm aí da tolerância, dessa necessidade de nos darmos o direito de ouvir quem o outro é, que nos traz aí uma escuta ativa tão necessária, uma empatia tão necessária para tornar o nosso dia a dia um pouco mais leve. Os conflitos já são pesados por si só. Então, nós podemos trabalhar de uma forma mais leve. E o teatro, como você trouxe, nos traz uma possibilidade de experiência tão rica, tão maravilhosa, que eu só posso te parabenizar por essa iniciativa, pelo trabalho que você está fazendo e torcer realmente para que você possa expandir, né? Como você já está aprendendo a delegar, como você falou, né? Delegar para mais e mais pessoas que possam aí proliferar essa experiência, porque é fantástico, assim, meus parabéns do fundo do meu coração. Nossa, muito, muito obrigado. Fico muito emocionado com as suas palavras, com o depoimento da Lu, com o acolhimento e até com o medinho da Dani. Eu fico feliz, porque é sobre isso, né? E para mim é um exercício, né? Eu tenho lido muito sobre essa questão do poder da palavra e do sentimento, né? E onde essas coisas entram em concordância. Porque muita coisa, às vezes, é dita da boca para fora. É maravilhoso, é aquilo, etc e tal. Mas isso é um grande começo também, para muitas pessoas. Né? Verdade. Entender. Porque você vai entendendo, vai digerindo, e aí você vai sentindo. Para mim também é um desafio, né? Às vezes é um grande exercício para mim a tolerância. Mas se a minha profissão me coloca nesse lugar de ser tolerante, qual que é o aprendizado que eu tenho que ter com isso? Então, eu também não estou ali por acaso, né? Então, é um grande exercício. Por quê, né? Às vezes eu me pergunto, mas por que eu estou ali, né? Num lugar do direito, da advocacia, onde mediação de conflito, tantas coisas pesadas, e eu estou ali naquele meio. Olha quantas histórias, quantas coisas, quantas dramaturgias da vida, né? Verdade. Aquilo me proporciona. Então, é sobre isso. Então, eu agradeço muito, né? A gente fica muito feliz com esse tipo de reconhecimento, porque não é simples. Ser artista também não é fácil, mas eu escolhi ser um artista empreendedor, né? E eu penso desde cedo, assim, quando eu escolhi a arte e ela foi caminhando pela minha vida, porque sempre que eu tentei fugir da arte, ela voltou de alguma maneira. Ah, que interessante. Não vou fazer mais, voltava. Tinha uma oportunidade, uma proposta. Então, se isso, né, é minha missão, é meu trabalho, como que eu posso ir crescendo, né? Eu escolhi empreender, arriscar, colocar em prática isso. Então, sigamos, né? no caminho. É isso aí. Exatamente. O legal é que o Humberto, ele sempre traz o teatro, né? A técnica, enfim. Mas ele traz a procura dele, a experiência, ele traz para nós isso.
Até você estava falando, né, da tolerância e tal. Até a bronca do Humberto, que não pensa, que é bronquinha. Não assuste os alunos. Não. Quem está nos assistindo vai saber. Taran. Tem o taran também, né? É a bronca. Ele é brabo, assim, ele é rígido. Mas até isso, a gente se coloca no lugar, no nosso lugar ali de aluno. Sim. Uhum. Tira aquela coisa, porque advogado tem, né? A gente Tira chega com uma arrogânciazinha, assim? né? Todo mundo ali, quietinho e tal. Mas eu acredito, assim, é realmente esse dom, né? É que nem você falou, eu fujo às vezes da arte, mas a arte Não foge de mim. não foge de mim. Então, é muito legal o que ele faz, o trabalho que ele faz com a gente como advogados, essa tirada de máscara, a união que ele faz com a nossa turma, que tem todas as idades. Eu sou uma das vovós ali. Somos. E quanto que a gente não tem idade, é todo mundo um só ao mesmo tempo, e a tolerância. Como a gente olha para o outro e tudo bem, não existe aquele não. Então eu digo isso, as peças, quando que ele fala, faça isso agora vai ser esse momento que eu falo que é a hora de ir embora, né? Vem a timidez. Né? Eu tenho um compromisso, ele consegue esse equilíbrio. Gente, é emocionante o que você vê ali de cada um. O quando que foi o primeiro dia de aula, todo mundo falando, aquele meio, né? Tal. E o que é hoje, pouco tempo. Em pouco tempo. A gente se emociona mesmo. Com os depoimentos ali, né? Emocionante. E fazendo um link, né? Você falou que você é uma das mais experientes, vamos dizer assim. Vovó. Então tem bastante advogado iniciante, provavelmente. Jovens, muito jovens, muito Que jovens. legal. Né? Então, creio que eu visão legal. E agora você deu um exemplo de que pensa o quão importante é essa experiência dele dizer, não, façam isso, e a coragem, porque a coragem de você fazer uma audiência, eu já fui advogada iniciante, todos nós já fomos, de você fazer uma audiência, de você sentar na frente do juiz, e você saber o que falar, e você saber como se expressar, e levar bronca, porque muitas vezes a gente leva bronca, às vezes o juiz, ele Né, Rê? Não, e até o outro colega, né? Sim, o outro colega. Eu já enfrentei colegas, assim, a sorte, assim, minha é que eu sempre fui bocuda. Então, assim, se fala comigo, eu falo mais alto. Se gritar comigo... Enfrenta, né? E eu lembro de uma audiência que a juíza... Eu tava tão brava, o advogado me colocou tão brava. Ele brigou comigo, eu briguei com ele, brigou comigo, eu briguei com ele. E aí a juíza falou, eu briguei com a juíza dela. Nossa, doutora, mas não precisa falar assim comigo. Deu 1000 dias, desculpa. Já saiu, né? Saiu, Percebe. aconteceu, né? Então, assim, essa experiência, eles devem levar, com certeza, para a vida profissional. Então, olha o quão grande é, né? A tua responsabilidade. A tua responsabilidade. Além da experiência com as emoções, porque nós não somos acostumados na área jurídica É a uma das lidar minhas com aulas emoções. favoritas, Não é? as aulas das emoções. Conta tudo. E elas vão se aprofundando no decorrer dos módulos, né? De trabalhar, porque eu sempre dou um feedback da percepção, né? E eu falo que nenhum feedback é destrutivo, mas é construtivo. Você já percebeu como você está respirando? Você está olhando assim? Porque muitas pessoas vão buscar o teatro que você pensa assim, ri, chora, né? Tipo, imita como ninguém, né? Tem isso quando a gente é criança. E a gente não tá lá para imitar. A ideia, eu falo sempre isso, é estar para sentir. E como legal. você pode dar o seu melhor naquele momento. O seu ótimo é aquele. Às vezes o seu ótimo não é ótimo. É ótimo do seu jeito. Sim. Não é pelo olhar do julgamento, etc e tal, né? E você falou do juiz, de estar no tribunal. Eu, quando em sala de aula, primeira vez que eu entrei na sala de aula, que eu era super novo, que eu fui como professor substituto, eu falei, meu Deus do céu, eu fui dar aula para um supletivo, né? Tudo mais velho. E tudo mais velho. E aí, quando tinha uma senhora que trabalhava na padaria, foi me chamar de senhor.
ali. Eu falei, imagina, não me chama de senhor. Ela falou, não, é o respeito. Foi muito, que legal. assim, forte aquela Aham, frase, né? E isso aconteceu há tanto tempo. Mas eu nunca mais esqueci. Então eu falei, nossa, a responsabilidade que você tem de estar numa sala de aula. E eu percebi já naquela época que os valores que eu estava ali passando, eles eram muito mais do que conteúdos de disciplina. Uhum. Às vezes era uma escuta. Às vezes ele era uma fala, às vezes era uma atividade lúdica, às vezes era uma dica de um filme, sei lá, né? Que compunham também aquele momento. Então, né? É essa percepção, assim. E minha mãe, assim, é uma pessoa muito especial, né? Quando eu falo, minha mãe, ela foi minha professora de artes, ela é professora aposentada hoje em dia, mas ela tinha muito esse lugar de olhar para os alunos, da percepção, de trazer esses conteúdos. Então, acho que compôs também, né? Sim. Acho não. Tenho certeza que isso me compôs como construção humana, sabe? Ela foi sua professora também? De artes, aham. Ah, que interessante. Então você viu ela na prática. Além da Vi. mãe, você viu ela na prática como Vi. professora. E ela inventava um monte de coisa já, né? Jogral, coral, evento, dia do folclore, dia de não sei o quê. E Coisa eu boa. ia junto. Eu ia para as outras escolas fazer os eventos junto com ela. Que Então, legal. já era uma Já coisa estava em você, que né? era minha, assim. Não tinha como aham. fugir da arte. Não tinha. A arte estava em casa já, né? Pois é. E deixa eu te perguntar, me trouxe aqui uma curiosidade. Você disse que você tem esse programa de formação dentro da OAB, né? Sim. Você criou esse programa conhecendo os advogados, a forma como você poderia atuar, ou esse programa é replicável, por exemplo, para outros profissionais ou para outros campos? Replicável e adaptável. Eu fui muito tempo coordenador de curso, trabalhei na área pedagógica, né? Além de ser professor, então eu trabalhei muito com conteúdo didático. E conforme eu ia pegando novas disciplinas para atuar, né, de interpretação, por exemplo, contemporâneo, que é uma pesquisa que eu tenho, que é um teatro colaborativo. Então, a partir desses processos colaborativos e criativos, eu fui criando novos exercícios. Então, é uma metodologia que eu chamo caixa acústica, que são processos que reverberam, né? O que eu escuto do outro, o que o outro fala para mim Ai, e que coisa vice-versa. linda. Então, a partir dessa metodologia, eu fui desenvolvendo. Então, é um processo que ele é adaptável para um processo profissional, se eu for fazer uma montagem de peça. É um processo que se desmembra didaticamente num curso de um ano, de um final de semana. Então, ele é adaptável, né? Dentro desse conteúdo, assim. Muito legal. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Eu tô com medo, mas ao mesmo tempo continuo curiosa. Você Eu tá acho quase que- ganhando uma aluna. Não, eu acho que- Você tá quase. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo também. Você tá sentindo isso? Eu tô sentindo. Aham. Aham. Eu tô querendo também, mas aí teria que ser no judiciário. Vamos combinar. Vamos ver os Vamos. projetos, né? É incrível. Você tá com a Ampliar escola? horizontes. Você tá com a escola para. A gente tá falando muito da OAB, OAB, Aham. OAB, mas você tem fora, né? Para que não sejam operadores do direito. Sim. Sim, eu dou curso, eu sou autônomo, né? Eu tenho uma produtora, que é a Arauto Cultural, e a Ganesha é um braço né? O Arauto Cultural é essa produtora que ela atende vários braços, né? Então, é consultoria, treinamento, cursos, etc e tal. A Ganesha é uma companhia de teatro para fins artísticos, montagens, etc e tal. Então, dentro disso, né? Eu atuo em escolas de teatro mesmo. Hoje em dia, eu trabalho no Barracão em Cena, é uma escola de teatro. Mas sou autônomo, como eu digo. Então, eu presto serviço para vários lugares. Sim. Como dramaturgo, como produtor de eventos. Então, enfim, essa coisa circula, né? Eu tenho ali o curso da OAB, onde eu coordeno, né? Essa parte didática dele. Mas as outras frentes estão sempre abertas, né? Sim. E é legal porque essa frente da OAB, ela também me dá esse direito de maleabilidade. Por isso que eu tenho uma equipe. Porque às vezes eu preciso viajar, eu preciso estar dando uma palestra, ou fazendo alguma outra coisa em outro lugar. Então, eu tenho essa flexibilidade, né? E qual é o seu perfil de chefe? Nossa, Não aguentei. por essa eu não esperava. Não, Essa não tinha sido combinada. Gente, a pergunta não estava. Não Mas estava. eu achei bem a cara da Dani. Assim, pelo que eu já vi cara nos da podcasts, Dani. assim, eu chegou assim. Aham. Sabe que interessante você me falar isso? Eu nunca parei para pensar sobre essa questão, mas eu sou muito aberto
para escuta, enquanto chefe mesmo ali, né? As pessoas que já trabalharam comigo, elas me falam que eu sou muito organizado. E eu sou muito organizado. Eu sempre tenho um cronograma, uma planilha, eu atualizo a planilha, eu mando, eu repito, eu falo. Então, eu sou muito organizado. Trabalho a escuta, eu dou um direcionamento, mas eu também estou aberto com a pessoa o que ela me devolve, né? Mas também, se ela dá uma viajada muito, eu sempre dou uma puxada. Sim. Então, eu sou um maleável, o controladorzinho. Legal. Mas eu sou muito organizado, assim. perguntei Acho que justamente- essa é uma virtude minha, organização. Sim. Porque, né, você traz isso para eles, eu acho que você passa isso para os alunos, né? E você falou que você estava com uma equipe, né? Então, por isso que me veio essa pergunta, porque é interessante, né? Você também se perceber e eu não sei se você já foi chefe, já teve essa experiência de ter uma equipe, etc. Mas é tudo... Não, e assim, eu comecei com uma organização pessoal, né? Eu sou muito assim, eu sou uma pessoa que tem agenda, cronograma, planner. Eu sei o que eu vou fazer cada dia, domingo eu reviso a semana. Que legal. Daí eu vou quicando as coisas, né? Sou dessa Eu preciso dessa organização interna. Então, isso eu acabo levando para o meu trabalho, enquanto professor, e para as pessoas que trabalham comigo. Então, quando eu ia montar um espetáculo, por exemplo, eu falava com cada uma das pessoas do elenco, marcava uma reunião, fazia uma apresentação, né? De tudo que ia acontecer no processo. Desde de como que ia ser a metodologia até o dia do pagamento. Porque eu gosto disso, dessa transparência, Sim. né? E eu penso que você viver nessa vulnerabilidade, assim, dentro da arte, deixa o artista um pouco inseguro. Então, é sempre quando eu verdade. tinha a possibilidade de apresentar o projeto como um todo, assim, eu apresentava. Quando eu já tinha datas, e quando eu não tenho, depois eu volto e falo, agora eu já tenho a data, certo? Então, sou muito transparente, E assim. essa disciplina, né? Eu acho que o teatro, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que ele traz isso também, né? Essa disciplina. Traz né? com relação ao horário de ensaio, a Isso. responsabilidade de estar em cena, a responsabilidade de passar uma mensagem para o outro, né? Você tá comunicando alguma coisa ali. Então, é uma responsabilidade que você tem muito forte, né? Verdade. O Humberto tem nos avisado direto. A gente vai ter apresentação no fim do ano. E a gente já viu o perfil como diretor, né? Extremamente exigente. E ele já tem nos avisado. A responsabilidade, ele nos traz... É aquilo que eu falei, a gente acha que entra no teatro, oba-oba. Não, ele traz organização, responsabilidade... Em relação ao horário, ele é bem... Exigente, ele dá tolerância, mas por quê? Porque ele nos mostra o respeito ao outro. É, verdade. Claro. Entende? Quando a gente até faz uma peça lá e tem mais gente e tal, e vou faltar a semana que vem. Ele já fala, gente, e o outro? Porque vai ficar aquele vazio. Buraco, Então, né? ele é um ensinamento o tempo inteiro. Advogados, façam aula de teatro. Ai, vocês vão amar. Bom, eu sou apaixonada. Eu tô falando pra vocês diretamente agora. E eu já vou me colocar, porque pensa, é tudo que a gente precisa. A gente lida com prazos, a gente lida com audiências. Se você atrasar 1 minuto na audiência, o juiz pode dizer, não chegou, deu revelia. Tem as consequências legais. Então, assim, tudo tem consequência. E aí, se você combinou com o outro, se você combinou com o cliente, se E a você é o questão advogado, você combinou... do Você tem que conflito, né? Você tá lá rodeado de emoções de todos os tipos, né? Toda hora, o tempo todo, né? Em todo o trabalho que você vai fazer. Imagine trabalhar exercício de emoções. Você antecipar como você lida com algumas situações, né? É o que o Humberto faz o tempo inteiro. E ele traz muito a nossa prática para o teatro. Então, pensem que vocês estão com prazo, não sei o quê. E ele traz... Que legal. Ele traz Você podia contar um muito. pouquinho desses exercícios pra gente, até pro pessoal ficar animado de ir, né? Das emoções, por exemplo, Isso, eu trabalho muito com respiração, né, Rê? Então, a base do exercício, quando começa, é respirar, fazer um alinhamento de coluna, né? Colocar esse pé plantado no chão. E o exercício de emoção, eu explico ela muito como se fosse um piano, né? Falo que é o piano das emoções, que a gente tem as teclas claras e escuras, as graves e as agudas. E tem dia que você tá mais... Tem dia que você tá mais... Tem dia que você tá falando... Então, eu até brinco quando acontece uma situação meio que, tipo, surpreendente. Eu fico... Eu faço um efeito sonoro
Muito bom. com os alunos, né? E é muito interessante que fazer isso a primeira vez, no primeiro dia, todo mundo eles dão um susto, olha, assim, daqui a pouco até eles estão lá. Enfim, aí a ideia é justamente isso, trabalhar a emoção como esse gráfico, né? Nós não somos uma constância linear, né, no dia a dia. Claro. Então, às vezes, alguém te fala uma coisa, acontece um negócio, você, sei lá, vê uma situação, ouve, enfim. Então, eu trago muito para esse lugar. E eu trabalho com essas emoções, a gente experimenta primeiro na respiração. Então, respira alegria, respira, pô, vai, como respirar alegria? Então, eu tento trazer isso para a respiração e depois a gente vai levar para o corpo. Daí eu coloco mais um som, tipo, então traz um sentimento para o corpo. Qual que é o movimento de alegria? Daí tem gente que fala, professor, como que eu vou fazer? Eu falei, fazendo. Adorei. Né? Então, não racionaliza, não dá para racionalizar. Tenta experimentar, né? E como é que é? E aí a gente vai, né, organizando. Isso é uma parte, né? E aí isso vai se conectando com os outros exercícios e por aí vai. E daí você faz alguns exercícios, igual a Lu tava falando, tipo, é uma historinha que remete a alguma coisa da profissão também. De cena também. Daí eu peço pra criar uma cena, pra trazer uma cena. Assim. Gente, divertidíssimo. Criar a cena... Não. É difícil, gente. Pra quem tá ouvindo é muito bom. Não, criar, a hora que você tá criando, é aquela coisa, porque você tá envolvido com outras pessoas, não é só você criar, faça isso. E às vezes ele traz a cena. Ele fala assim, vai fazer isso, isso, isso. Eu tive uma cena que era da meia, gente. Aquela meia me irritou com profunda, que eu tinha que pegar a meia. Até o exemplo de você da meia esses dias, que eu tava dando uma aula de ação cênica, eu tava contando da meia, da aluna com a meia, eu falei. Porque eu vou usando os exemplos, né? Então, assim, era uma cena. Ele, agora todo mundo meia sabe. da Lu, mas a minha meia. A meia da Lu. A meia da Lu. Desculpa aí. E era uma cena, e era meia. Gente, que coisa irritante. Eu tinha que fazer uma cena com uma meia. Tal. Mas é a cena que eu tinha que fazer. Aí era detalhe, eu tinha que olhar, eu tinha que fazer assim. E era junto com outras pessoas. Era tempo, entrou. Olha... Tem muita coisa pra pensar, né? Era muita coisa pra pensar, só que o soltar, você vai se soltando, é uma coisa da emoção. É a emoção do momento, não é a meia em si, mas é a emoção, é o olhar que você faz, que antes tem que fazer assim, porque é uma técnica, é o tempo. Só que a coisa vai se encaminhando nossa, gente, é só fazendo. Presentificar, né? Que a gente fala, nenhum momento é igual ao outro. Claro. Então, naquela passada de cena, você vai estar de um jeito. A partir do momento que você se apropria com colocar a tua meia, outros sentimentos vão se abrindo. Então, você experimenta outras coisas, né? E aí, só que você só descobre isso fazendo. Primeiro vem o medo, depois você vai que legal. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E só uma observação, você falou das emoções, né? Como a gente mexe muito com as emoções. É que eu digo, é uma terapia. A gente faz terapia com o Humberto. E teve algumas questões que foram colocadas ali, porque depois ele para as cenas, né, que são feitas. E o que você sentiu? O que foi? E eu me deparei com um dos momentos com algumas sombras minhas. Olha, que legal. Com o movimento que ele falou que era para fazer. E eu né? Lembra que eu te falei? Quem nunca, né? Quem nunca? Sim. E então, é isso. Você vai trabalhando com o teu corpo, com as tuas emoções, com a tua mente. Mas o mais importante de tudo isso é que te dá sustentação. Não te deixa na mão. Vai fazer Não. Há uma sustentação de tudo isso que acontece. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Isso, os bons professores sabem fazer isso como ninguém, né? Isso é essencial. E falando em tempo, gente, a gente tá com o nosso tempo já eu nem vi a hora passar, parecia aula. Não é? Nós também, mas alguém só começou a conversar. Poxa, tem tanta coisa pra conversar. Nem do tarô falei pra vocês também. Não, agora nós vamos marcar o já vem tarô. Vamos marcar um só do tarô. Vamos. Né? Eu também sou taróloga, a Lu também. Eu estudo. A Rê tá estudando. Então, assim, acho que a gente tem... Olha que massa. Eu uso muito ele pra trabalhar os arquétipos de construção de personagem. Mas isso é uma outra história. O outro podcast, gente, você prepare. Então, assim, Humberto, eu queria que você deixasse um recado,
né, para os nossos ouvintes e também dissesse aí para todo mundo quais são as suas redes sociais, para que as pessoas te sigam, para que conheçam um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso que você desempenha, por favor. Ótimo, então eu vou falar minhas redes sociais. Primeiro eu vou falar a minha rede pessoal, que tá @umgomes, de Humberto com H, né? Gomes. E ali na minha bio tem as outras, da Ganesha, Arauto, e o Cine Tarô também, que é uma outra rede que eu tenho, para as pessoas desmembrarem. E eu vou terminar com uma mensagem, que é um texto de um espetáculo que eu gostava muito de fazer, chamado Solamente, que falava sobre essa questão de libertação do nosso eu interno, né? E era uma das frases iniciais da peça que é preciso ter coragem para ser livre, é preciso ser livre para ser forte e é preciso ser forte para sustentar a liberdade. Ai, que demais, coisa gente. linda. Gente, demais. Depois eu vou Obrigada. escrever isso, né? Obrigada. Assistir de E novo. eu sempre que eu falava isso no espetáculo, olhando para o público, assim, era uma coisa que me pegava muito, né? Emociona, Porque né? a coragem, a liberdade e a fortaleza que há em nós para sustentar isso, né? São desafiadoras, né? É um grande desafio da vida, né? Sensacional. Então, meninas, vamos nos que pena despedir, terminar. né? Pena mesmo, adorei. Agradeço novamente, Humberto, a sua generosidade de ter vindo até aqui, de compartilhar o seu tempo, seu conhecimento com a gente. Já fica o convite, né, meninas, para o próximo. Sim. Vamos Já falar. tá aceito, já. Fechou. Já vamos. É Já só ver a vamos data. colocar na agenda, né? Depois a gente combina e passa para todos. Então, meninas, despeçam-se. Ah. Bom, eu tenho uma vantagem. Quarta-feira, estamos juntos. Quarta-feira nos veremos. Nos veremos. Não tenho como te agradecer. É muito, muito legal você estar aqui. Emocionante. Foi amor à primeira vista, gente, quando a gente se viu. E as aulas, e a importância das tuas aulas para todos nós. Que tomara, né, que mais gente possa usufruir dessa tua energia, dessa tua vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, o quanto você faz e quanto que você é dedicado e importante nesse seu trabalho. Muito grato, Lu. Fiquei Ai, emocionado. Agora aí também compactuo desse encontro nosso aí. Foi maravilhoso. Que bom que o universo sabe exatamente o que faz, né? Ai, sim, gratidão por ter vindo e que a gente possa se encontrar muitas vezes ainda. Com Muito certeza, com obrigada. certeza. Renata, você e Dani aí maravilhosas. Parabéns pelo trabalho, viu, meninas? Obrigada. Então, uma boa tarde a todos vocês e fiquem aí de olho, que em breve teremos muitas novidades no nosso podcast. E até a próxima. Um beijo. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.